Como pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate? A graça e a paz do Senhor, igreja vitoriosa, igreja abençoada do Senhor. Deus te abençoe também, você que está vendo esse vídeo, que Deus possa acrescentar na sua vida, que essas palavras do Senhor aqui, essas bênçãos, Senhor, essas promessas, você possa tomar posse nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus, que se encontra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo 1. Que diz assim a palavra do Senhor. E teve Davi conselho com os seus capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece e se vê isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os outros nossos irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos do nosso povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito, até chegar a Mate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, e com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, e com símbalos, e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se entristeceu, se encheu de tristeza, de que o Senhor houvesse aberto uma brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Aleluias! Vamos orar pela palavra, amados? Senhor, estamos diante da Tua palavra viva e eficaz, palavra que aumenta a nossa fé. Que o Senhor seja com cada um de nós dessa noite, Pai. Oh Deus, que o Senhor possa falar no nosso coração, que o Senhor possa nos ensinar mais essa noite. Te damos graças em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados,
Estamos diante de um texto muito especial, que fala sobre a arca do Senhor. A arca levava aquele povo à vitória, a arca ia à frente e Deus era com aquele povo, trazendo bênção para eles, vencendo as guerras, porque Deus andava com o seu povo. Deus era fiel ao seu povo. E aconteceu que o povo se afastou do Senhor, se afastou. Houve uma guerra contra os filisteus e aconteceu que naquele mesmo dia caiu 30.000 homens mortos nesta guerra. Aí lembraram, amados, da arca, para trazer a arca ali na guerra, mas ali já não deu mais, amado. O povo de Israel foi massacrado, porque o restante fugiu. Houve uma grande derrota com aquele povo, porque estavam longe de Deus, estavam usando a arca como um amuleto, porém o coração daquele povo estava longe do Deus vivo. E os filisteus levam aquela arca para o seu país, levam a arca e colocam ali naquelas cidades principais. E o que começou a acontecer ali? Começou a acontecer doenças no meio daquele povo. Isso que começou a acontecer, doença no meio daquele povo. Começou desde o pequeno até o adulto, estourar tumores. Ficou entre as cidades ali 7 meses, até que não suportaram mais e resolveram mandar de volta aquela arca para Israel. Ali colocam numa carroça com os bois e colocam ali e devolvem aquela arca a Israel. Devolve. E a arca, ela vai parar na casa de Abinadab. Ali, então, eles começam a cuidar daquela arca e vai passando-se o tempo, até que ela fica ali 20 anos. 20 anos na casa, na família ali de Abinadab. Uzá, seu filho, ficou ali tomando conta daquela arca, foi ungido ali sacerdote, então ficou ali na família 20 anos. Até que Davi agora é rei. Ele sabia muito bem, era um homem de Deus, ele sabia que aquela arca precisava vir para Jerusalém. Ele sabia que por mais que ele fizesse como homem, ele precisava da direção de Deus. Ele precisava do Senhor, ele precisava da proteção de Deus, porque a arca do Senhor era proteção para o seu povo. Ali Deus falava através daquela arca com o seu povo. E quando Deus está à frente, Davi bem sabia que Deus iria cuidar daquele povo. O que aquela arca tinha de especial? Era a presença do Deus vivo. Era a presença do Deus vivo. O que continha dentro daquela arca? Tinha ali as 2 tábuas da lei, o vaso de maná e a vara de Arão que floresceu. Testemunhos ali, palavra de Deus, alimento de Deus, tudo estava ali naquela arca. E dentre os querubins, Deus se manifestava e falava com o seu povo. Era tremenda a presença de Deus naquele lugar. Davi sabia
que a presença de Deus, do Deus vivo, precisava vir para a cidade de Davi. Resolve então ir buscar a arca, que estava lá na casa de Abinadab. Constrói um carro novo, coloca uma arca e com grande festa, com grande alegria, músicas, queimavam incensos, música e tudo mais, se alegravam. E aconteceu ali que na eira de Quidom, Uzá tenta colocar a mão e no mesmo instante é fulminado. Abre uma brecha, uma rotura, e no mesmo lugar, que até hoje se chama Pérez Uzá, ali morreu aquele homem. Uzá é ferido e morre naquele lugar. E Davi se entristeceu com tudo isso e pergunta: como é que eu posso trazer a arca de Deus à cidade de Davi? E acontece que Davi, com medo, temeu aquilo que havia acontecido, não sabia no motivo por que aquilo tinha acontecido. E o que aconteceu? A casa mais perto dali era a casa de um homem simples, um homem chamado Obed-edom, com a sua família, vivia ali por perto. Então, deixam a arca de Deus na família de Obed-edom. Quero dizer para você, nesta noite, a arca, aquela pequena arca, tinha as suas argolas, os varões, e somente podia tocar na arca, conforme a palavra de Deus revela lá em Levítico, que somente os levitas podem tocar na arca do Senhor. Foi por isso que Uzá foi ferido e aconteceu tudo aquilo, a morte de Uzá, entristeceu Davi, mas a arca foi parar na casa de Obed-edom. E a arca chega na casa daquele homem simples. E ele é colocado, aquela arca é colocada no lugar privilegiado. Lugar onde eles adoravam o Senhor, sabiam quem era o Deus vivo. Foi colocado no lugar de destaque na casa de Obed-edom. E tudo começou a acontecer na casa daquele homem, na família, no tudo que eles tinham. O que começou a acontecer na casa daquele homem? 3 meses, diz a palavra de Deus, que Deus abençoou aquela família em todas as áreas da vida deles. Prosperidade nos plantios, nos animais, tudo Deus abençoou aquela família de Obed-edom. Porque onde está a presença de Deus, algo acontece. Quando você coloca o Senhor em destaque, em primeiro lugar na sua vida, as coisas começam a acontecer. E não é só prosperidade, amado. Deus te dá a paz. Deus te dá a paz. Deus te dá saúde. Deus te dá tudo aquilo que você precisa. Deus te chama também para ser um homem e uma mulher abençoados do Senhor. Deus quer fazer da mesma forma que ele fez com aquela família, porque
onde há a presença de Deus, algo acontece. Algo muda. A história muda. As circunstâncias mudam. Quando se Deus faz presente na nossa casa. Quando nós abrimos a porta para o Senhor, as coisas começam a mudar. A história muda. A bênção chega. Mas precisamos colocar o Senhor na nossa casa, colocar o Senhor como destaque, como o melhor, o Senhor de todas as coisas. O Shekinah, a presença do Deus vivo, muda todas as circunstâncias e Deus opera maravilhas na nossa vida. Quer ver um detalhe, amado? A arca, ela ficou ali na casa de Abinadab, dos seus filhos, ficou naquela família por 20 anos. 20 anos ficou. E olha que eles conheciam a palavra. Sabia quem era o Deus vivo. Sabia o que a arca fazia. Sabia o que a presença de Deus fazia. 20 anos e não aconteceu nada naquela família de Abinadab. Porém, quando a arca é deixada na casa de Obed-edom, um homem humilde, ela entra como destaque naquela casa. Com certeza, ele desde manhã já reverenciava, já falava com o Senhor, entregava o dia para o Senhor, reconhecia o Senhor como Senhor da vida dele, de toda a família, sabia que Deus era Deus de todas as coisas, Deus que abre o mar, Deus que faz brotar água no deserto, Deus vivo, esse é o Deus, Senhor dos exércitos, Deus que pode todas as coisas, Deus que te criou, Deus que te chama, cada um de nós, para colocá-lo em destaque na nossa vida. Algo acontece, tudo muda, a nossa história muda quando colocamos ele em primeiro lugar na nossa vida. E começou a abençoar a casa de Obed-edom, tudo quanto ele tinha é bênção e bênção e bênção, a criação, plantação e todas as coisas, até que tudo isso chegou aos ouvidos de Davi. E abençoou toda a casa. Aquela informação chegou ao rei Davi. E Davi falou, vou buscar a arca. Agora eu sei que quem pode tocar a arca, levar a arca, são os levitas. Aleluias. É esse Davi que foi buscar a arca do Senhor. Chegando lá na casa de Obed-edom, e diz, viemos buscar a arca de Deus. Obed-edom, tudo bem? Podem levar a arca de Deus. Só que nós vamos junto com a arca. Não conseguimos mais viver longe da presença de Deus. E foram para junto da arca na cidade de Davi. Bendito seja o nome do Senhor. É impossível viver longe de Deus depois de conhecê-lo, depois de ter uma experiência com Ele. É impossível viver
longe da presença de Deus. Aleluias. Que Deus te abençoe. Abra o seu coração. Coloque o Senhor em destaque na sua vida. E Deus vai te operar. Deus é um Deus de graça, amor, justiça. Ele é fiel o tempo todo. Mude a sua história com a presença do Deus vivo. Aleluias. Vamos orar, amados, e agradecer? Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa noite, Pai. Que a tua presença seja viva e real na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, porque sabemos que o Senhor opera, Senhor, na nossa vida, Senhor. Quando há a presença do Senhor, a bênção chega, a vitória chega. Oh, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade o tempo todo conosco, Senhor. Te damos graças, Senhor, e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus te abençoe, amado, e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.